Tá sentindo, Pedro? Ó, sentindo o gostinho, o gosto de bosta, o gostinho de cocô. Gostinho de... O que você achou, rapaz? O que você achou desse desastre? Acontece perto do que foi, tá uma alegria, né? Mas desastre. Pois é. Diga. Cara, eu achei uma bosta, né? Uma puta empate com gosto de derrota. Olha lá, que introdução maravilhosa, chegando aí, irmão. Deixa seu like, é muito importante, se inscreve no canal, vamos falar da empate do Santos. Empate com gosto de derrota, cara. Mas eu tenho mais coisas positivas para dizer do que negativas, tá bom? Então deixa seu like, é muito importante, se inscreve no canal se for inscrito. Pretendo sim voltar com as lives de pós-jogo, né? Vamos lá, a gente até acertou tudo, ó, o Pedro tá com setup novo agora, né? Falei, tem microfone, né? Ó, você escuta ele nitidamente, né? A internet não tá baleando, olha só, evolução. Vamos torcer para continuar assim. Vamos torcer para continuar assim, mas vamos falar, repercutir o empate do Santos diante do Bragantino em Bragança da Paulista, 2-2, não tira o Santos da 16ª posição, tá? Mas dá uma tranquilidade com relação a abrir com o rebaixamento, mas mesmo assim, muito pouco, mas com mais coisas positivas do que negativas, tá certo? Então, vamos falar sobre isso, tá bom? Mas antes, deixa eu pegar aqui. Se bem que eu tô com a bombeta aqui, ó. É toys! Aqui, ó! Isso aqui é lá na FUT, meu irmão! É toys! É toys, meu irmão! Vai lá, FUT Fanatics, 7% de desconto na loja inteira no cupom Peixão na FUT 7. Na loja inteira, sim. Todos os produtos, de todos os departamentos, não só do Santos Futebol Clube, mas de todos os departamentos da FUT Fanatics, você tem 7% de desconto, só colocar os produtos no seu carrinho. Essa camisa do Santos peguei lá, esse boné do Santos peguei lá, essa blusa da fila, que eu peguei e falei, vou encher meu carrinho, botei essa blusa aqui, mês que vem o cupom é do Pedro, né? Ele vai pegar. Essa blusa aqui, ela é aquelas pesadas, tá ligado? Blusa pesa 2 quilos, blusa pesada da fila, tudo tem na FUT Fanatics. Então, departamento casual, esportivo, clubes brasileiros, clubes estrangeiros, camisa de Anderlecht, de Bruges, desses times estranhos aí da Bélgica. Vai lá, garante 7% de desconto, cupom Peixão na FUT 7. O link tá na descrição, no QR Code, aparecendo na sua tela. Só ir direto na FUT. Fechado? Beleza? Um beijo pra FUT, um beijo pro Rafa, um beijo pra Amanda da FUT Fanatics aí, tamo junto. Vamos falar do empate entre Bragantino e Santos. Vamos lá, o PH fez o pré-jogo, então, né? Gente, isso é costume. Todo dia anterior a um jogo do Santos vai ter pré-jogo. O Santos joga quarta-feira, ou seja, tem pré-jogo na terça. É que não era uma coisa que eu fazia, tá? O PH entrou e vai fazer pré-jogo, todo pré-jogo. Até para ficar um quadro dele, né? Porque a gente já faz o pós. Eu faço o vídeo, ele faz os dele. Aí tem o pré, que é a análise dele, porque, né? Eu já estou acostumado a fazer análise, tem que ter a análise do PH também. Fechado? Então, mano, o Santos foi escalado, né? O que você achou da escalação? Foi o que você esperava? O que você achou da postura? Eu achei mais 4-3-3 do que 4-4-2. Eu não gostei tanto disso, mas vou deixar você falar para bater com o pré-jogo e a gente seguir para falar do empate aí. Beleza. Edu, eu... Assim, na Societista, conforme eu falei no pré-jogo, eu realmente tinha a convicção que o Santos ia pontuar nesse jogo, né? Que a gente ia conseguir trazer pelo menos um ponto aí de empate. Mas o que eu realmente não esperava era esse empate com gosto de derrota. De cocô, né? Exatamente. Eu achei, inclusive, que o Vojvoda foi esperando, né, uma outra postura do time do Bragantino e achei, inclusive, que ele ia, né, para o jogo ali pensando num 4-4-2, um 4-2-3-1, um 4-3-1-2 ali. Sim. Mas ele acabou surpreendendo todo mundo, né? O que você falou, na prática, a formação acabou ficando ali mais um 4-3-3. Sim. O que não me agrada muito também, porque eu não entendo que os jogadores que a gente tem ali do meio de campo para frente tem essa característica, né? A gente vê muito do Roleiser também, que embora tenha feito um bom jogo, né? Eu acho que ele poderia ter rendido mais se ele não tivesse ficado tão preso ali do lado direito, né? Essa foi uma coisa que me incomodou também, cara, do lado ali. Eu vou até falar, vou deixar você falar, mas foi uma coisa que me incomodou bastante, porque apesar de ser, na teoria, um 4-4-2, né, com 2 meias,
ficou muitas vezes o Roleiser e o Barreal presos do lado direito, os dois, né? Isso. Os dois, assim, e o meio-campo meio vazio, com o Zé Rafael, que fez um baita jogo, diga-se de passagem, com o Zé Rafael sendo o armador, né? O articulador e tal. Eu acho isso bom, tá? Não acho isso ruim, mas eu acho que poderia ter tido um Roleiser mais centralizado. E o Barreal como meia pelo lado direito, não precisa necessariamente ser um ponta. Eu acho que até foi a tentativa de ser um meia pelo lado direito, mas eu acho que em vários momentos os dois acabaram batendo cabeça. Né? Você entendeu concordo. Por aí também? Não, eu entendi por aí. E eu até entendo, Edu. Eu acho que o legal da gente ter um técnico com tanto repertório é que ele tem coragem, né? E ele tem capacidade de testar coisas novas. Eu acho que até certo ponto o Vojvoda foi bem na estratégia dele. Eu acho que ele pecou pelo excesso. Concordo. Por leitura de jogo muito rápida. Concordo. E para mim, ele, até por conta disso, ele acabou se antecipando. Para mim, o que quebrou o time e que prejudicou o resultado foi que dessa vez, e na minha opinião, pela primeira vez desde que ele começou, ele mexeu mal no time, tanto na disposição dos jogadores, né, em campo, tanto com as peças que ele escolheu ali de reposição. Para mim, não era o momento de tirar o Roleiser, para mim, não era o momento de tirar principalmente o Lautaro, que, na minha opinião, ele estava até com mais disposição e mais fôlego do que o Guilherme, que talvez poderia ter saído. Eu gostaria de ver a dupla Lautaro ali com ele jogando um pouquinho mais como segundo atacante, o Tiquinho, né? Um pouco mais ali como atacante de referência. E para mim, cara, a gente ficou na expectativa esse tempo todo do Bilal entrar e no final o Bilal broxou, né? O Bilal entrou mole. Entrou mole demais, cara. Meio Bilal, só meio Bilal. Você vai dar a catracada, com todo respeito às donzelas, você vai dar a catracada, mas você tá num dia meio. Esse dia não foi bom. Aí você vai empurrando a janta mole. O negócio não vai. Sai meio João Bobo, tá ligado? Que ele dá soco. Tipo, moleque de posto. Moleque de posto. Desengonçado, tá ligado? Não, aí você vai, você comparece, mas você comparece meio. Fiz aí, só pra falar que foi, né? Fiz aí, tava lá, né? Mas é melhor que não tivesse ido. Eu acho que a entrada do Bilal foi mais ou menos assim. Mas eu acho que também é aquela coisa, chegou agora, treinou pouco com o time. Eu acho que ele entrou em campo, né? Mas assim, pelo menos, né? Olhando pro copo meio cheio, entrou com disposição, participativo, veio buscar bola, né? E acho que ele entrou meio que numa furada. Essa parada aí, antes de entrar no resumo geral do jogo, dos 4 atacantes que ele fez. Por quê? O Santos faz 2-1. E aí, a parte boa do Vojvoda, por isso que eu falo que ele pecou pelo excesso. Parte boa do Vojvoda, leitura de jogo muito rápida, coisa que a gente elogiou nos outros 3 jogos. Então, ele tem uma leitura de jogo muito rápida. O que ele fez? Ele abriu o time, né? Ele amplia o campo. Aí ele bota 3 pontas. O Guilherme fica mais armador para velocidade. Ele bota o Brahimi, né? O Bilal e o Cabadeiro para quê? Para dar amplitude para contra-ataque. Porque o Bragantino, na teoria, ia para cima. Então ele abre o time para ter velocidade de arranque para sair no contra-ataque. Só que ele faz isso muito rápido e o time toma um empate e um gol de cabeça. E aí o Bragantino faz o quê? Volta para o mesmo modelo, né? Sem se lançar à frente. Então volta aquele para jogo modorrento para o Santos, tendo que ficar com a bola, porque o Santos ficou com a bola na maior parte do jogo, foi muito mais incisivo, tendo que ficar com a bola, só que sem ter a qualidade do passe final. Porque ficou tudo isso a critério do Zé Rafael e do Guilherme. E o Guilherme não tem essa característica, tá? E eles já estavam cansados, né? Já estava cansado. Não acho que o Guilherme jogou mal, acho que o Guilherme fez um bom jogo. Gostei da partida do Guilherme. Mas acho que foi o erro pelo excesso. Ele pecou por excesso. Pecou por amar demais. Porque tem leitura de jogo rápida. E a leitura do jogo, desse momento que ele faz as mudanças, a leitura não é ruim. Pessoalmente, eu nunca abro mão de meio-campista armador. Porque você precisa do cara para dar o último passe. Ah, mas o atacante ali tem um bom passe. De fato, mas o grande passador é o cara que pensa o jogo. Ou ele botasse o Rian para fortalecer o meio de campo e deixa o Zé Rafael solto para armar. Você pode ampliar aqui o time botando os atacantes de lado de campo, mas você tirar o armador, o articulador do time, você sobrecarrega o meio de campo e você sem ter esse passe, fica sem ter esse passe para dar o escape, que era justamente o que o Santos pretendia, ampliando o campo com o Brahimi e o Cabadeiro aberto e o Guilherme ali para puxar contra-ataque. Não encaixou mais, né? Foi mais algumas chegadas aí de chuveirinho e tal. E o Santos estava num controle de jogo muito bom, cara, com eles em campo. Mesmo
com esse 4-3-3 na teoria aí, tava bem posicionado, tava pressionando, tava buscando a bola. Quando chegava à frente, chegava com contundência, não foi um time atabalhoado, bobo. É aquela coisa, não sei se você vai concordar, mas eu acho que vai. Eu tô frustrado pelo resultado e porque sabia que deixou de ganhar, porque jogou para vencer. É isso. Então você tá frustrado porque você sabe, jogou bem, criou chances, criou muito mais chances do que o Bragantino, né? E sejamos honestos também, foi pênalti escandaloso do Lampérez em cima do atacante não, foi do Pedro Henrique que fez o gol, né? De cabeça, né? Em cima do zagueiro do Bragantino. Foi muito pênalti. Mas não pegou tão forte. Mas ele tava de... Gente, sem querer também é falta. A intensidade, ela pode ser um agravante, mas pegou, o Lampérez não encosta na bola, só encosta no jogador, só chuta o jogador do Bragantino. Independente disso, é falta, cara. E esse tipo de falta tem que ser marcado. A gente ficou revoltado com o pênalti não dado em cima do Neymar. Isso é verdade. Não seria justo da gente chegar e falar, não, tem que ser vista grossa. É a tal da compensação que tem no futebol brasileiro. Muito provavelmente, o que o Santos fez? Mandou representantes da CBF, olha só o absurdo, olha esse dossiê, sempre contra a gente. E foram 4 jogos seguidos com erros crassos, né? Sempre contra a gente. O que acontece? Vai pressão para o árbitro, na primeira dúvida, ele não vai apitar, para compensar as cagadas de arbitragens anteriores, né? O VAR vai fazer vista grossa, que é um absurdo também. O árbitro talvez não ter visto, beleza, mas o VAR deixar passar é um absurdo. E aí vai ter a compensação em outro jogo. Quando a gente for prejudicado, a gente vai ter que falar. Então eu acho que seria injusto da minha parte fazer vista grossa para isso e só ficar no vem a nós. Eu não quero ser beneficiado, eu quero que seja justo. E o justo tem que ser contra nós e tem que ser a favor da gente quando tem que marcar. É isso. Foi muito pênalti do Lampérez, tá? Dito isso, o Bragantino deu 2 finalizações no gol. O belo gol do Lucas Barbosa, que ele faz a jogada ali, falha do Mike. Eu sabia que você ia entrar nesse assunto. O Mike, porque a jogada, você olha o lance e fala assim, mas quem tava marcando era o Schmidt, o Duarte saiu pro lance. O Mike deixa a avenida aberta pro Sacha, o Sacha faz jogada, o Duarte vem fechar. Então todo mundo vai sair de posição. Aí o Duarte vem fechar para cobertura, o Luan Pérez vem buscar para o meio, o Schmidt realmente vai lento no lance, que o Lucas Barbosa domina muito bem e toca por cima do Brazão. Aí, o Brazão só toma gol assim. Meu irmão, o goleiro sai do gol, ele sai para fechar ângulo. Ele tenta fechar por baixo, geralmente. Não tenta fechar por cima, porque geralmente é por baixo que o cara joga. O cara que chuta por cima, ele tá tendo uma técnica a mais. Você não vai culpar o goleiro por ser o último elo ali. E quantas vezes o Brazão saiu nos pés do cara e inventou lance perigoso? Quase morreu por conta disso, pois né? Tá quase foi assassinado 2 vezes fazendo esse tipo de lance. Ele faz isso, cara, é normal. O mérito é do atacante. Quando o atacante faz essa escolha e dá a cavadinha, é mérito do atacante, não é falha do goleiro. Falha do goleiro, aí tá parado reto na frente do cara e o cara bater de cobertura por cima dele. Aí é falha, pô. Se tiver em pé. Mas convenhamos, Edu. O Lucas Barbosa é um bom jogador, não acho nada excepcional, mas menino da Vila joga contra o Santos, é impressionante. Esse cara vira Pelé, né, velho? Fora que no primeiro jogo, os gols do Bragantino foram marcados pelo Bagrintana, essa nulidade em forma de jogador, e o Sacha. Péssimo. 2 ex-jogadores do Santos também. Né? É isso mesmo. Tomou 4 gols do Bragantino, 3 ex-jogadores do Santos. Né? Um da base, inclusive, né? Mas, Edu, a gente estava falando aqui, quanto a essa questão do primeiro gol, é indiscutível que o Brazão foi o menos culpado disso, né? Mas a gente estava falando do Mike, e para mim foi um dos erros também do Vojvoda. O Mike, ele já estava amarelado, ele estava tendo dificuldade ali para fazer a marcação do ponta do Bragantino, até que tem uma hora que sai até no zoom da câmera ele falando, não dá, rápido demais para mim, velho. E ele, cartão amarelo, e o Luan Pérez, tudo bem, a cagada final foi do Luan Pérez, mas foi, na verdade, uma cagada dupla, né? Porque ficou o Mike e o Luan Pérez se olhando para ver quem que ia na bola, acabou não indo nenhum, né? E acabou resultando no segundo gol. E eu acho que é mais falha do Luan Pérez do que do Mike nesse lance. Até também acho, mas ali, pô, é uma coisa que um time que tá entrosado, um time, né, bem treinado, eles têm que ter essa comunicação, pô, não pode deixar, né, a esmo e vai no susto igual foi, né? Acaba nem indo, né? O Luan Pérez, na verdade, que ele nem vai em direção ao jogador, ele fica olhando para a bola, né? Não marca o jogador. E para mim, cara, o que realmente foi assim diferente, eu acredito que para todos nós torcedores nesse jogo
é que a gente não esperava, de verdade, e eu pelo menos não esperava que o Santos ia com essa postura tão agressiva jogar fora de casa, né? Você vê, o Santos teve muito mais finalizações, mais posse de bola que o Bragantino. Muito quase mais finalizações perigosas, chances de gol clara. Pô, o Santos jogou muita bola. E aí que eu acho importante a gente entrar numa coisa, Edu, que é o seguinte, para mim, o Santos apresentou um futebol melhor do que eu esperava jogando fora de casa, né? E eu não acho que só porque foi um empate com gosto de derrota, que é aí que tá o perigo da coisa. Como nós, torcedores, vamos reagir a isso. Pô, a gente entrou num jogo difícil torcendo por uma vitória. E o panorama foi diferente. A gente entrou num jogo difícil se impondo fora de casa e poderia muito bem ter saído com a vitória. Então é lógico, fica boa, essa chateação. E duvido quem não fez. E, cara, eu sabia que eu não deveria ter feito isso, porque toda vez que eu faço, eu me castigo. Mas quando o Santos tá ganhando, eu vou lá e entro na porra daqueles aplicativos, né? Eu uso simulador? Eu uso 365. Agora é 10 vitórias seguidas, meu parceiro. Não, e fora isso, olhar a classificação, só pra ter aquele gostinho, né? Falar, pô, a hora que você vê lá... Pô, 12º classificando pra Copa Sul-Americana. Aí você vai lá e toma porra do empate e volta ali para próximo da zona, é complicado. Já fiz, mas muito, não faço mais. Não faço mais. Eu vou ter que parar de novo, cara, porque isso me maltrata demais. Cara, mas ó, eu acho que o segundo gol eu considero mais falha do Luan Pérez pelo simples motivo que o Mike tem 1,76 m, o Pedro Henrique tem 1,95 m e o Luan Pérez tem 1,90 m. Não faz sentido o Mike ser o cara de marcar o zagueiro, porque um zagueiro geralmente marca o centroavante, né? No caso era o Borba, você estava jogando que o Sá já saiu. O outro zagueiro marca o zagueiro mais alto. E aí distribui o volante, vai por altura. Então acredito que o Pedro Henrique era responsabilidade do Luan Pérez. E o Luan Pérez, ele fica olhando para a bola. Ele tá posicionado. Só como ele fica olhando para a bola, ele esquece o Pedro Henrique. E o Pedro Henrique sobe sozinho, absoluto. Óbvio que você vai tomar gol de bola aérea, você vai fazer gol de bola aérea. O Santos ganhou um jogo passado com gol de bola aérea, né? Então, a gente tem que olhar para o nosso e falar assim, pô, foi mérito da jogada do Roleiser e do posicionamento do Guilherme. Show. Mesma coisa hoje. Mérito do posicionamento do Pedro Henrique e do cruzamento que ele recebeu. Só que o Luan Pérez não pode permitir que o jogador suba tão absoluto sozinho. Até porque é uma jogada de bola parada, não é uma jogada em transição rápida, que vem o cruzamento, você tá correndo. É diferente. Então tá todo mundo posicionado. Nesse tipo eu considero uma falha, tá? Por isso que eu considero mais falha dele do que do Mike. Seria injusto. Eu já critiquei o Mike no primeiro gol. Eu acho que ele foi o grande responsável pela jogada ter acontecido, com mérito também pro outro lado. Agora, no segundo gol não dá para isentar o Luan Pérez da jogada. Mas, ele ficou olhando o Mike. Ele ficou observando a movimentação do... mano, por favor. Deveria ter feito a parte dele, né? Da mesma forma. Vou subir aqui com o Caba e vamos tentar tirar, bicho. Entendeu? Pode ser que o cara vença pelo alto. Isso é normal, acontece. Você não vai ser perfeito em todos os lances. Mas eu acho que foi falha do Luan Pérez, sim, por deixar ele subir sozinho. Se sobe junto e o cara ganha, é do jogo, acontece e tal. Agora, subir sozinho realmente é complicado. Com relação ao jogo, postura do Santos começou muito bem, dominando as ações. Tem uma jogada muito rápida, foi logo depois do pênalti, né? Desse pênalti que não foi marcado. Foi. A jogada muito rápida do Roleiser puxando roubando a bola, puxando o contra-ataque e esperando o momento certo, porque o Guilherme vai para o lado direito e o Lautaro faz uma coisa que há muito tempo um 9 do Santos não faz. Facão, ele faz o facão, já sai prontinho para receber e ele bate muito bem, consciente, muito bem não, porque vai para fora, né? Mas com consciência para deslocar o Cleiton. E a bola passa raspando a trave. Né? Depois tem uma chance muito boa também com o próprio Roleiser, o chute é bloqueado bem em cima. Um chute que o Cleiton quase aceita, que a bola fica presa entre as pernas dele. O Barreal chutou, que o Barreal chutou. O Santos criou oportunidades com o próprio Guilherme, acabou passando raspando a trave também, né? O Santos criou várias oportunidades que poderiam ter virado gol, né? O Santos fez um primeiro tempo muito melhor do que o Bragantino, de muito mais controle, de muito mais consistência. O Bragantino fez o gol com o Lucas Barbosa e não fez mais nada, não atacava. Quantas defesas o Brasão fez no jogo? É a mesma leitura do jogo contra o São Paulo, basicamente. É isso mesmo. O Brasão quase não fez defesas. E o Brasão, até esse momento, é o goleiro do futebol brasileiro com mais intervenções. Porque ele sempre trabalhou demais.
Por isso que ele aparece com um monte de defesa e toma muito gol, porque vai 60 chutes, você pega 56, você toma 4, filho. Você vai tomar gol, entendeu? Então, desses 2 jogos principalmente, o Brasão tem trabalhado bem menos, o Santos tem cedido muito menos chances para o adversário, mas ele conseguiu chegar lá 2 vezes com contundência e conseguiu marcar seus gols, entendeu? Não tem como, não dá pra defender todas e tal, nem considero que o Brasão errou. Primeiro tempo perdeu muitas chances e eu gostei que pelo menos assim, o Santos virou o jogo, demonstrou força de vontade e de empenho, né? Tava 1-0, não se apavorou, não ficou aquela coisa que a gente sempre acostumou nos últimos anos. O Santos tomava um gol, que acontecia? Ah, meu, puta, que tristeza, meu. Vamos pensar na próxima, hein? Dá minha bola, não quero mais brincar. Pensar na próxima, que agora não dá mais, não. 1-0? Isso. Vai dar trabalho. Já era 1-0 pros caras. Se a gente fizer 1-0, bom. Se dá 1-0 pros caras, não dá mais, não. Quantas vezes? A gente falou isso aqui muitas vezes, cara. Cara, é isso mesmo. Teste do canal. Era muitas vezes. Pô, é aquela coisa. E, cara, mesmo ganhando a Série B, era assim. Puta, era isso mesmo. Puta, tomamos um gol, bicho. E agora? Ah, mano, pensar no próximo jogo. Próximo jogo nós corre. Era essa sensação. Hoje não. Né? E assim, eu quando eu tava vendo o jogo, porque o segundo tempo começou meio morno, né? Até os 10 primeiros minutos ali. E aí o Santos voltou a engrenar e voltou a amassar o Bragantino, né? Sim. E quando o Santos faz o gol da virada, eu até fiquei ansioso depois para justamente aqui no pós-jogo falar justamente isso. Quanto tempo que a gente não via o Santos fazendo uma retomada dessa, né? Porque o Santos jogou bem contra o Cruzeiro, mas foi tomou diferente. Um amasso, hein? Tomou exatamente. Amasso. Foi diferente. O Santos fazendo uma virada, só que jogando bem, jogando melhor do que o adversário, né? Realmente o time da virada. Então o Santos estava dominando o jogo, acabou ali por um erro mais individual do Mike do que qualquer outra coisa, né? Tomando gol, depois o Santos vira jogando muito bem. E para mim, infelizmente, essas mudanças do Vojvoda influenciaram bastante para que a gente não pudesse cadenciar um pouquinho melhor o jogo. Eu acho que sem poder de criação. É isso aí. E para mim era o jogo, por exemplo, para colocar o Robinho Júnior. Eu acho que ficou faltando algum jogador ali do Santos com uma maior capacidade do 1 contra 1 ali, com o drible, justamente para quebrar a linha de defesa do Bragantino. Porque depois que o Bragantino empatou o jogo, ficou aquele jogo truncado, né? Vou te falar, vou cometer uma heresia, hein? Vou cometer essa heresia. Era melhor tentar até o Tassiano de meio campo ali, cara. Não porque ele é bom, é porque ele é forte. Vamos falar baixinho, mas Não é porque ele é bom, tá, gente? Olha, ele vai entrar e vai resolver. Não, é porque ele é forte, ele briga pelo meio. Então, ele igual foi contra o São Paulo, né? Exato. Ele vai dar um pouco mais de consistência para um setor do campo que, para mim, é o que faz o time funcionar. Você sempre abrir mão de meio de campo, para mim, sempre vai ser errado, cara. Abre mão de lateral, bicho, mas não tira meio de campo. Meio de campo faz o time funcionar. É uma engrenagem, e a mais importante, pro 9 fazer diferença lá na frente, pro ponta ser ousadinho e driblar 2, o meio de campo tem que ser forte, cara. Concordo. Entendeu? Então não pode abrir mão. É assim, eu considero uma falha, considero um erro, tal, eu não faria esse tipo de escolha, mas eu entendi, por isso que eu falei que eu acho que ele pecou pelo excesso. Eu entendi o que ele quis fazer, né? Ele leu o jogo, mas eu acho que ele leu com amor demais. Falei, puta, eu vou botar um monte de ponta. Agora é ponta, filho. Ponta vão virar, vão arrebentar esses caras. Porque, digamos que o Bragantino não consiga fazer o gol de cabeça. Pode acontecer. Ele vai tentar martelar. O Santos posicionado, pronto para ampliar jogo, filho. Aí é correr para cada lado, entendeu? O Cabadeiro abrindo para um lado, o Tiquinho só ficar recebendo bola ali. E acabou não dando certo, né? Agora, a partida do Lautaro, muito boa. Tá em franca evolução. Tomara que continue, né? Não só pelo gol e pela assistência, mas hoje ele finalizou, né? Pelo menos, né? Ele teve chances de finalização, coisa que não tinha acontecido nos outros jogos, inclusive contra o São Paulo. Muito bom de posicionamento, brigador. Óbvio que ele tem ele fica devendo a vários camisas 9 aí, né? Não acho ele um primor da técnica, mas assim, ele é brigador. Ele é parecido com o Escobar no ímpeto, assim, tipo, ele briga por cada lance, ele tá sempre brigando em cima, vai pra dividida. Foi coroado com um gol numa belíssima jogada do Santos, né? Jogada do Guilherme com o Souza. Souza é um espetáculo, gente. Eu entendo quem gosta do Escobar, prefiro o Escobar. A gente elogia ele pra caramba. Ele tem realmente uma gana diferente, mas o Souza é mais jogador. No setor que faz diferença lá na frente, o Souza é mais jogador.
O Souza chega muito mais no fundo, o Souza tem um passe muito melhor, um drible, uma visão de jogo melhor, né? Ele sempre é um cara que tem ele dá amplitude para o time e dá essa possibilidade de construção, né? Coisa que o Escobar não é por característica, tá, gente? Não tô falando de, ele é ruim, absurdo, tal. Não, ele é muito bom. Mas eu acho que o Souza, nas características, as do Souza, no meu ponto de vista, se sobressaem mais as do Escobar. O Escobar ganha muito pela gana de jogo, porque ele não desiste dos lances, porque ele é aguerrido pra caramba. Então, o torcedor tende a se identificar com jogadores assim. Quando o cara tem isso e é bom, que é tipo o Léo era isso aí. Ele era um puta lateral e era aguerrido pra caramba. Você tem um mundo ideal, né? O Escobar é o aguerrido, o Souza é pra técnica. Eu prefiro sempre a técnica. Eu sempre sou pró-técnica. Mas não acho que é aquela coisa. Souza o tempo inteiro, o Escobar não joga mais. Não. Tem jogo e jogo. Né? Mas eu acho que também a gente tem que parar de ficar criando uma rivalidade que não existe. Isso é ótimo. Exato, porque a gente fala, se a gente hoje jogou o Souza, né? Se a gente fala bem, o pessoal fica, não, mas o Escobar, aí se joga o Escobar, a gente fala bem, não, mas o Souza, pô, não tem que ter essa rivalidade. É importante que os dois estão jogando e estão jogando muito bem, né? Isso mostra que o Santos hoje tem elenco, né? Hoje o Mike, felizmente, cometeu alguns erros defensivos, mas ofensivamente foi bem, né? E sempre teve essa característica mais forte nele. Pô, mas veio o Igor Vinícius, que inclusive entrou na lateral esquerda e fez um bom jogo, tá? Não acho que o Igor Vinícius entrou mal ali improvisado pela esquerda. O Souza acabou tendo que sair. Então, assim, isso é ótimo para o Santos. Só mostra que a gente tem elenco, que a gente tem como ser competitivo. O Vojvoda, para mim, cara, é aquele negócio. Ele, de 10 coisas, ele acertou 9, mas infelizmente essa uma, né, acabou ali prejudicando o resultado, mas não prejudicando o Santos. Isso que eu acho importante. Porque quando você tem um técnico corajoso, igual o Vojvoda, mas que é tão inteligente e que tem tanta experiência quanto ele, você vê, ele arriscou, mas de forma segura, foi irresponsavelmente irresponsável. Ele fez algumas mudanças que não foram ideal para que o Santos, né, garantisse a vitória, poderia ter dado muito certo, como você falou, mas você vê que ele não expôs o time também, não foram mudanças que fez o time do Santos ficar à mercê do Bragantino, que piorou, né? Então você vê, ele tentou algo que se desse certo ia dar muito certo, infelizmente não deu, mas ele tinha uma margem ali. O Santos tomou o gol de empate e continuou jogando melhor do que o Bragantino. Sim, né? Mesmo então, mal na frente. Exato, então eu acho que isso que nós torcedores temos que avaliar, porque eu acho que vai ter gente que justamente por esse gosto de derrota vai começar a criar problema onde não existe. O Santos está a 4 jogos invicto com o Vojvoda, jogou muito bem os 4 jogos, ganhou um clássico agora. Vem evoluindo, né? Vem evoluindo, entendo que vai super embalado para jogar contra o Grêmio, inclusive. Sim. Né? Então, a gente tem que tirar o lado positivo de tudo isso, mas realmente é difícil, né? A gente que ficou com uma expectativa de vitória ali, vendo o Santos fazendo essa remontada aí para cima do Bragantino. Pô, o Barreal e o Roleiser, as tabelas, as triangulações que esses caras fizeram, quanto tempo a gente não via 2 jogadores do Santos conseguir fazer isso junto, cara, era bonito de ver. O meio de campo do Santos como um todo tem sido uma coisa assim surpreendente. Você pega o Schmidt fez outra ótima partida. Zé Rafael. Técnico bom, melhor jogador bom, hein, velho? Jogador médio. É isso. E jogador bom fica muito bom. Olha as últimas partidas do Zé Rafael. O pessoal tava até antes do Vojvoda, né? Não, quase derrubei meu. Calma, torcida brasileira. Tô nervoso aqui, velho. O pessoal, né, ficou até quis criar uma polêmica do Zé Rafael, onde não existia, porque ele tinha dado uma caída de rendimento, falando que não deu certo a cirurgia dele, que talvez não sei o quê. E olha o nível de partida jogou que esse 90 cara minutos, né? Pô, até foi banco com o Kleber Xavier. O Kleber Xavier isso é um absurdo, cara. Então a gente tem que se basear nisso, né? Eu acho que o Vojvoda, cara, é aquela coisa. Tá, não gostei disso, mas ele peca pelo excesso, não pela omissão. Ele não, deixa de fazer. Não vou fazer, tal. Que é o que a gente pede. A gente pede um cara workaholic, que é o que ele é. Que a gente fala do Sampaoli e tal. Não, o Sampaoli não fica restrito. Não, esse jogo é não sei o que. Esse jogo é não sei o que. A gente reclama, pô, calma, Sampaoli, para de trocar tanto. O Vojvoda vai isso aí, cara.
E vou te falar, ele deve ter treinado isso aí, tá? Ele não botou lá o Deus dará. Não, bota aí os atacantes e tal. Porque assim, a gente vê o time treinando, a gente vê o time treinando mais do que tá acostumado. Diversos horários diferentes. Então, assim, o cara tá dando treino pra base, gente. Que inclusive classificou em cima do Corinthians aí, né? Com o Robinho Júnior. Ele tava na Vila. Não devia ter feito isso que ele fez, né? Ficou putinho lá, mas eu acho que faz parte da maturação do jogador. Até por isso eu acho que tem esse intercâmbio entre profissional e base e tal, porque ele foi empurrado pela diretoria pro profissional, me deram a camisa 7 no moleque que não estava preparado para isso, tá? Talentoso pra caramba, mas tem outros que estão à frente dele, como o Matheus Xavier, por exemplo, que fez gol, tá? Então, concordo. Dito isso, eu acho que o Vojvoda peca pelo excesso e tá tudo bem. Não vai acertar todas, cara. Não vai ter sempre as melhores decisões. Vai errar, vai escorregar, vai perder jogo. Faz parte. Só tem que a gente tem que saber diferenciar entre técnico bom que busca vencer o jogo a qualquer custo e técnico merda que tem medo de ganhar jogo, tem medo de perder. É isso aí. Que era diferente. O Santos ficou anos com um técnico merda que tinha medo de perder. A gente tem um técnico que tem vontade de ganhar. Vai perder, vai empatar, vai tomar uma traulitada vez ou outra, porque é do futebol. Mas o ímpeto é outro. São 4 jogos. Nos 4, em melhora, em evolução. Acho que o Santos jogou até melhor em criação de chances hoje do que contra o São Paulo. Só acho que cedeu um pouco mais de chances, tá? Cedeu um pouco mais de chances, que beleza, acontece. Jogando fora de casa também, né? Jogando fora de casa, normal. Mas vejo um time em evolução. E um time que tem demonstrado vontade de vencer o jogo, tem se movimentado para isso. Posicionamento, pressão de marcação, roubada de bola, jogadores que não roubavam a bola roubando, como o lance do Roleiser no gol que o Lautaro perde. Sim. Então, a excelente jogada do primeiro gol e a do segundo gol, que é o gol do Barreal, jogada do Lautaro, passe do Lautaro, encontra o Barreal, que é muito consciente para deslocar o Cleiton. Então, assim, tem muito mais coisas positivas do que negativas. É a frustração de um resultado que a gente achava que tinha que ganhar. E jogou para ganhar. Criou para ganhar. Né? Então é ótimo ter um treinador de verdade e que faça a diferença. O Vojvoda faz, cara. Essa é a minha análise do jogo. Concordo totalmente. Eu acho que só essa mudança de postura, justamente da gente parar de ter um treinador passivo e um time passivo que aceitam qualquer situação, né? E você vê isso, né? Essa mudança de espírito que o Vojvoda vem falando desde o primeiro jogo, né? Então, como se não bastasse a mudança do futebol apresentado pelo time, né? O entrosamento, né? Mas também essa mudança de espírito, é o que você falou, essa questão da gente ver essa vontade de vencer nos jogadores, né? Pô, você vê o Lautaro Dias, quando ele faz quando ele dá assistência para o Barreal, né? Você vê a união do time, como ele chama também, e eu gosto muito, mas muito do Santos ter trazido esses argentinos, esses latinos aqui para o Santos, porque eu particularmente acho que é muito bom ter jogadores com a cultura desses caras. Esses caras mudam o ambiente dentro de campo e dentro do elenco, né? Você pega... além disso, nós temos algumas exceções, né? Que nem o Brazão, que é um jogador extremamente ali também, que se impõe, né? Um cara aguerrido, que vibra muito, aguerrido. Então, esse tipo de energia começa a emanar, né, ali para todo o elenco. Então, cara, eu não acho assim que tem uma coisa ruim para falar do trabalho do Vojvoda até então. São 4 jogos, 4 boas apresentações, Santos jogando, convencendo, lógico, algumas coisas ainda para ajustar, uma vitória. Melhorar a pontaria dos jogadores, e aí não dá para falar, é o técnico, hein? É isso, lógico. É a categoria, né? É isso aí. E até entrosamento, minutagem, né? Entender. Então, tudo isso, gente, o Santos vinha dos últimos anos, o time que mais marcou gol na história do futebol vinha fazendo jogos pífios, mal fazendo gols. Quando fazia gols, eram gols achados de bola aérea, bola rebatida, aqueles gols. Vai demorar para que volte essa cultura, né, para o Santos, de ser um time goleador, de ser um time que procura o gol, que gosta de, independente se ganhar ou perder, entra para fazer gol, velho. Entra para jogar bem, para apresentar um bom futebol. Então, isso que é o mais importante, eu entendo. Entendo que o Santos vai muito embalado para o jogo contra o Grêmio, que inclusive
freguês nosso aí, né, nos últimos anos. Mas continue. Tomara que continue, e acho que vai continuar, e sinceramente, não acho que o Santos ia conquistar os 15 pontos, né, igual naquele último vídeo que eu fiz, os próximos 5 jogos do Santos. Se a gente teve que trocar a vitória de hoje por um empate, por uma vitória contra o Ceará jogando fora de casa, para mim tá de ótimo tamanho, né? Se esse empate serviu para, né, manter o time embalado aí, invicto, para fazer um ótimo jogo, levar os 3 pontos contra o Grêmio e ganhar fora de casa contra o Ceará, né? Pô, tá ótimo. Então eu acho que é isso que a gente tem que analisar. Embora o Santos seja o primeiro time ali fora do Z4, né? A gente tem que levar em consideração que hoje o Santos está com uma pontuação bem mais ali distante, né? 5 pontos, então são quase 2 jogos aí para o primeiro colocado do Z4, né? Então, agora, é aquele negócio, né? A gente vê, é animador isso tudo que está acontecendo com o Santos, mas fica também uma preocupação, porque os nossos concorrentes direto ali da parte de baixo da tabela estão começando a apresentar. Você vê, o Vasco começou a apresentar um futebol melhor, Coutinho jogando bola, né? Atlético Mineiro, querendo ou não, parece que o trabalho do São Paulo está começando, né, a encaixar ali, começaram... do Mirassol, né, que não perdia para ninguém. E sem ser com o time titular, né? Ponto importante. Né? Então, assim, a gente tem que começar a se atentar a isso. Não muda o fato que eu acho que a gente tem que ficar animado com o trabalho do Vojvoda, mas realmente é algo perigoso. Vai ser agora ponto a ponto. Né? Então, por isso que eu vejo como muito importante esse ponto fora de casa para o jogo do Santos contra o Grêmio lá em casa, né? Lá na Vila. E, cara, assim, o Santos tá na 16ª posição, não por causa do Vojvoda. O Santos tá na 16ª posição por um monte de incompetência que são anos a fio fazendo as piores escolhas possíveis. Eu lembro muito bem o antigo presidente do Santos, né? Não que esse seja um primor, porque não é, né? Tava rebolando a bundinha esses tempos aí, né? Cara, eu fiquei inacreditado. Eu achei engraçado, não fiquei puto. Eu achei engraçado também, mas é que eu não esperava. Mano, pra mim tá tudo bem. Se fosse só isso, tá bom. Mas, enfim... O antigo presidente do Santos escolhendo sempre o técnico mais barato. O que é o mais barato? Tem que ser bom e barato. Barato é o cacete, meu irmão. Você treina o Santos, cara. Você não treina o Jabuticaba, ó. Jabuticaba. Baita fruta, inclusive. Você não treina o Jabaquara, cara. Português Santista, que você tem séria restrição financeira, né? Você tem que fazer uma escolha de um técnico bom, melhora o jogador médio, velho. Imagina se tiver um técnico bom. Imagina se é o Vojvoda com o time de 2023. Que o Vojvoda rebaixou o Santos, né? Foi ele que baixou. Mas assim, imagina se a Vojvoda com um time de 23. O quão melhor poderia? Eu acho que o Santos não teria aquele sofrimento todo. Se o Marcelo Fernandes quase conseguiu escapar. Exatamente. Subiu a ponte agora, né? Exatamente. Subiu a ponte. Não perdeu, 6 vitórias e um empate. Puta sequência, inclusive, né? Pra Série B, pois é. Então, assim, óbvio. Não, Série C, né? Foi. Série C, outra realidade, mas assim, se com ele quase conseguir escapar, que time ruim, imagina com um grande treinador. Grandes treinadores fazem muita diferença. E eu dou o exemplo do próprio Fortaleza dele. De todos os jogadores que estavam no Fortaleza dele, nesses anos todos, você vai lembrar de quantos? Você vai ficar pensando, caramba, é o João Ricardo, eu vou porque eu estudo, tá? Mas então eu vou falar, mas os que ficam na cabeça, beleza, o Pikachu, o Lucero, o Pochettino, aí vai pra caramba, tá? Aí você começa a pensar, Moisés, aí você vai lembrando, né? Aí, cara, o cara teve Zé Wellison, que o Santos não queria nem a pau, torcida do Santos. Verdade. Foi titular bom tempo dele. Lucas Sacha. Verdade, tem 34 anos, que ninguém liga pra cá, né? Então, vários jogadores. Bruno Pacheco, Tinga, Benevenuto. O cara tirou leite de pedra mesmo. Entendeu, velho? O Lucero mesmo, quem que ligava aqui? Eu não tô menosprezando os jogadores. Só tô dizendo que técnico bom faz o time médio melhorar. E foi o Fortaleza que foi para Libertadores, pô. E ponto importante, né? Não é que foi um momento, foram 5 anos de um baita de um trabalho com um elenco limitado, né? O que aconteceu agora, que para mim foi um dos maiores gestos de ingratidão nos últimos anos do futebol brasileiro, foi isso. Inclusive o Cortinas também com o Ramon, para mim foi um gesto de ingratidão, enfim, gigantesco. Não sei se o Corinthians com o Ramon foi não, viu, velho? Eu acho, cara. Os caras demitiram o Ramon para contratar o Dorival no desespero, porque tava com medo do Santos pegar, bicho. Mas no final, cara, eu acho de verdade que o Vojvoda
era uma das pouquíssimas opções disponíveis realmente para que o Santos pudesse. Eu não sei se o Dorival, nesse momento, seria o técnico adequado para o Santos. O Dorival deu uma arrumada no Corinthians também, né? Sejamos justos Não, aí, deu... com sérias limitações também. Não, eu concordo, mas eu acho que no Santos faltava um choque de gestão, sabe? Eu acho que faltava alguém com um perfil um pouco menos passivo, né? Ali o Vojvoda, pô, é nítido a mudança de vestiário que esse cara causou dentro do Santos. Inclusive, eu acho que o Dorival não ia ter peito também para lidar ali com os maiores craques ali do time, né? O Laser, Neymar, principalmente. Enfim, mas eu acho que perdeu ali, ganhou também, pegou alguém à altura, que é o Vojvoda. E eu realmente estou muito animado para as próximas rodadas do Santos. Eu acho que a gente teve nesses últimos jogos uma resposta para uma pergunta que ficou muito tempo na nossa cabeça, né? Se o Santos realmente tinha um elenco ou se a gente estava maluco, porque a gente achava que tinha um elenco e não conseguia ver aquilo na prática. Então, né, não sabia se era loucura nossa ou o que era. Mas não, realmente o Santos tem um elenco, né? Você vê pelo time titular que entrou. Não é um espetáculo, né? Não é. Tem bons jogadores. Exatamente. E é um time ali que, pelo elenco no papel, é no mínimo para estar brigando ali com uma certa tranquilidade por uma zona de classificação de Sul-Americana. Não, né? Então, não, para cima. Eu também acho. Oitavo, sétimo lugar ali, brigando ali, pô. Vai falar, o Bragantino tem muito mais elenco do que o Santos. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Entendeu? É esse o ponto. O Mirassol, gente, é que o Mirassol é um case completamente diferente, mas assim, quem do Mirassol fala, caramba, eu queria esse cara no meu time, hein? Aí você vai começar agora, né? Eu sempre foi meu filho, Chico da Costa, já falo no Futininhas faz tempo, mas, pô, o Chico da Costa, o Alisson, você vai falar, pô, tem uns caras da hora aí. Mas, num geral, você fala, caramba, não. Quem queria o Reinaldo, lateral esquerdo do seu time? Ninguém quer, bicho. Isso né? Talvez o James lá, o zagueiro, tá, beleza, mas, num geral, você não quer esses caras. Eles estão se destacando porque o contexto facilitou tudo. Falta de pressão, né? Estrutura muito boa, né? Bom trabalho de diretoria, né? Gestão profissional. Vieram embalado, né? Pois é, mas assim, é realmente um case, é muito difícil disso acontecer. Mas, num geral, você fala, caramba, o Grêmio tem um elenco muito melhor, né? Não tem. Longe disso, entendeu? Disso. É muito nivelado. Você tem os grandes elencos aqui, Palmeiras, Flamengo, né? Agora você tem o Cruzeiro aí que melhorou mais ainda o elenco. Sim. No geral, vai ficar muito nivelado, uns mais, outros menos, né? Mas vai ficar muito nivelado a qualidade de elenco dos times. Aí você vai ter o decréscimo, que tem uns ou outros ali, né? Eu acho que o elenco do Mirassol é um elenco para brigar para não cair. Mas o trabalho do Guanais funcionou maravilhosamente bem. Encaixou, todo mundo está muito bem, vivendo um ano muito bom e está funcionando. Então a engrenagem está funcionando como um todo. Mas nome por nome, se fosse o Mirassol com a camisa do Santos, do Corinthians, do Palmeiras ou do São Paulo, tava brigando para não cair. Triste pensar assim. Se fossem esses mesmos atletas, óbvio que uns podem sair e brilhar em outros times, claro, mas num geral é isso, cara. Os caras têm o Chico Kim, velho, camisa 10. O Gabriel tem 35 anos e ele foi escorraçado do Flamengo. Mas no Mirassol ele funciona. É isso que eu tô falando, não é menosprezo. Eu reconheço e elogio, falo que é a menina dos olhos do Campeonato Brasileiro. E mas é esse ponto que eu tô falando, né? E aí você pega, você fala, o Roleiser deve o quê ao Gabriel, por exemplo? Entende? O Barreal deve o quê ao Alisson, por exemplo? É esse ponto que eu quero falar. Jogador por jogador, vários vão estar à frente do Mirassol, mas o contexto facilita, não. Faz com que tudo funcione. Essa é a minha análise de geral disso aqui. Tá? Concordo. Agora, com relação ao Vojvoda, eu acho que é daqui para melhora. É que o ano tá perdido. É ver o que consegue desse ano. Né? O que consegue desse? O que a gente consegue? Pô, se a gente conseguir entrar na Sul-Americana, beleza, é pouco pro tamanho do Santos? É quase nada pro tamanho do Santos. Mas, levando em contexto tudo que foi feito, o péssimo trabalho que foi feito da diretoria na temporada, péssimas escolhas, desmandos, né? Escolha de técnico pavorosa, do Kleber Xavier, injustificável. Dito isso, com um trabalho consistente de treinador, independente do que aconteça, tá? Eu tô falando até em caso de queda, independente disso, tem que manter o treinador, porque o treinador é muito bom, ele é fora da curva. E trabalhar para fazer ele conseguir desenvolver. E aí, aqueles pedidos, né? Olha, Vojvoda, você tem que usar a base, cara.
A gente precisa usar a base até para ganho técnico e potencial de venda. Eu não quero vender um cara sem jogar no profissional, porque eu vou vender ele muito barato. Inclusive, o Luca Meirelles fez mais um hoje, né? Tá metendo gol lá na Ucrânia, tá, gente? Para mim foi uma cagada. Falta de aviso não foi. Ai, mas é a Ucrânia. Pois é, de lá, a Ucrânia vende para a Europa lá 50 milhões de euros um jogador que eles pagam 10, tá? Então vamos fazer isso aqui. Mas enfim, usar a base, pedir para usar. Tem que usar, cara. Óbvio que tem que entender o contexto, não dá para colocar todo mundo de uma vez, mas tem que ir usando. E até porque Deus nos livre, né? Mas vamos supor numa possível queda aí, né? Vai bater 3 vezes na mesa aqui, né? Mas numa possível queda, cara, é importante o Santos usar essas joias aí da base, tanto, né, numa possível queda, quanto numa possível classificação, por exemplo, a Sul-Americana ou permanência. E até para valorizar, né, o ativo, fazer boas vendas disso para 2026, que vai ser importantíssimo, né? Sim. 2026, se o Santos, né, conseguir uma classificação, uma Copa Sul-Americana ou até apenas uma permanência na Série A, vai precisar investir para fortalecer ainda mais esse elenco, vai precisar. E o Santos não tem jeito, até o Santos começar a ser um time estável, em ascensão, voltar a se classificar e a avançar em campeonatos, uma das poucas fontes de receita do Santos vai continuar a ser investindo na base e fazendo boas vendas, literalmente investir, né? Então, usar o máximo possível aquela joia a favor do Santos e no momento que não for mais possível usar, fazer uma boa venda, né? Porque aí a gente tem questão de SAF que está sendo falada, mas eu entendo que isso são coisas muito ainda incertas, né? Sim. O Santos vai ser ali receita de jogos, né, de público e receitas com os nossos jogadores. Exato. Mas fora isso, então, se o Santos não se atinar a isso, e isso é uma coisa que, inclusive, tem que ser muito cobrada da atual gestão, né? É justamente qual vão ser os próximos passos deles em relação aos ativos do clube para 2026, né? Então, e eu acho que o Vojvoda tem esse perfil, tem tudo para ele fazer isso no Santos, aproveitar a base e até olhando para o plantel aí de 2026, né? E só para não deixar de citar, o que você achou do Duarte, a estreia? Eu gostei, tá? Eu gostei. Eu acho que, infelizmente, esses 2 gols vai mascarar um pouquinho a partida que ele fez. Eu acho que algumas pessoas vão se basear. Não foi driblado. É isso. O Duarte, para mim, em todos os lances que ele participou do jogo, ele foi seguro e se demonstrou ser um jogador, sabe, muito pé no chão. E que ele mais seguro com a bola nos pés do que o Frias. Que eu gostei também, tá? Eu também. Eu acho que o Frias tem mais cara de zagueiro. Exatamente. E eu até acho que eu acho que o Vojvoda vai testar uma formação ali com 3 zagueiros, continuo mantendo minha opinião que o Duarte vai ser o jogador escolhido para ser o zagueiro central, porque realmente se mostrou ser o zagueiro ali com mais calma, com mais inteligência para sair jogando. E a gente tem que ter em mente, gente, que literalmente o primeiro gol foi culpa única e exclusiva do seu Mike. E o segundo gol foi culpa do Luan Pérez. Então a gente não tem que se prender a isso para avaliar o Duarte. Eu acho que o Santos só tem a ganhar, foi uma boa partida dele. Luan Pérez, se não fosse essa falha, também teria encerrado a partida aí, né? Com uma boa apresentação. Falhas individuais vão acontecer, né, cara? Não tem como. O goleiro vai falhar uma hora, o zagueiro, o lateral, o volante, os atacantes. Os atacantes são os que mais falham, porque eles perdem gol. É o custo da evolução, né? E muita gente, inclusive, se vai ter gente provavelmente, talvez, falando mal da partida do Lautaro porque perdeu aquele gol. Então, não é isso que a gente tem que ficar se baseando. É aquele negócio, né? Ver o copo meio cheio e eu acho que a gente só tem coisas boas para tirar disso, né? Dessa partida. É frustrante pelo resultado, não pelo desempenho. O desempenho foi bom. Né? Concordo. Mas é isso, amigo. É peixão, é isso aí. Tá certo? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber, tá bom? Fiquei uns dias sem computador aí. Meu computador queimou no dia que acabou a energia aqui. Quando voltou, estourou a fonte. Foi uma loucura. 3 dias, mas já voltei, tá? Então... Mas isso aí é karma, né? Você foi me zoar aquele dia que o pós-jogo, minha internet ficou travando por conta da energia. Isso aí é karma, velho. Mas a minha internet não parou em nenhum momento. Vai jogar na cara, então. Continua funcionando. Quem parou foi o computador. Foi a fonte do computador, né? Tomou um choque e acabou. Mas eu comprei um no-break, inclusive, deve chegar essa semana aí.
para justamente fazer isso. Agora, saí do PC, filho, tirei da tomadinha, não vou deixar ligado direto, não. Tudo bem, faz 10 anos que eu moro aqui. É a primeira vez que acontece com qualquer aparelho meu na minha vida. Mas, meu irmão, esse meu PC aqui é um Celta, tá ligado? Eu não vou ficar nessa brecha, não. Porque queimou a fonte, beleza. Se queima a placa-mãe, ó. Fodeu, né? Aí lascou, meu parceiro. Tá certo? Enfim, gente, deixa seu like aí, seu comentário, muito importante. Se inscreve no canal, tá certo? Vai lá no Esquadra. Tá? Essa sexta não teve vídeo, porque eu fiquei no computador, mas já tá para amanhã, segunda-feira, tá bom? E eu agradecer, inclusive, para quem tá acompanhando, quem nem sabe sou eu. E saiu um vídeo do Badio. E lá eu faço coisas que geralmente eu fazia no Futirinhas e não tinha aderência. Quer falar de coisa que eu gosto. Badio, anos 90, um futebol um pouco mais romântico e tal, que eu gosto de falar. Vou falar do Pelé, vou falar de coisa velha, gosto do Cruyff, Maradona, vou falar de tudo esses trecos lá. Coisa que no Futirinhas não tava tendo mais aderência. Teve muito tempo, mas depois parou. Então, canal Esquadra, tá? Sou eu e o Rafael que estamos fazendo. Então, e o conteúdo, aproveitar para parabenizar, porque o conteúdo tá irado, inclusive o último mini documentário, né? Não, curti pra caramba. E o do Badio, então, ainda mais pro pessoal que é um pouco mais das antigas aí, vão curtir muito, porque, pô, uma puta nostalgia, né? É o melhor italiano da história, em talento, assim. Era um monstro, cara. Os caras jogam muita bola. Mas graças a Deus perdeu aquele pênalti para nós ser tanto. Enfim, inclusive o título, né? Por causa disso, o homem que morreu em pé. É o título do Badio. Enfim, pessoal, deixa seu like que é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Amanhã estamos aqui para falar, né? Vai ter a coletiva. Acho que o PH já vai assistir a coletiva, já fazer o vídeo da coletiva, do que o Vojvoda analisou aí. E a gente se vê, tá bom? Próximo vídeo é PH, depois sou eu, depois a gente vai fazendo aí o que encaixar no dia a dia do Santos, fechado? Mas já tem jogo quarta-feira, então vai ser mais rápido agora, tá tranquilo. Beleza, gente? Valeu, beijo para todos. Peixão. É nóis e até o próximo vídeo. Valeu!